Graça e paz, muita graça, muita paz, né? Glória a Deus. Amados, estamos muito contentes em estarmos aqui hoje à noite e nós louvamos a Deus por cada ato deste culto. Os irmãos lá atrás conseguem me escutar? Amém. Graças a Deus. Deus trouxe uma palavra ao meu coração hoje para ministrar aos irmãos aqui nessa noite. E eu confesso que quando ouvi o testemunho da irmã Luciene falando sobre aquilo que ela vivenciou e as lutas que ainda vivencia, eu fiquei um tanto quanto preocupado com o sermão que eu ia pregar. Porque o tema sobre o qual eu pregarei hoje é cura divina. E na verdade, enquanto ela orava antes de encerrar a palavra dela, eu compreendi plenamente no meu coração o propósito de Deus para nós hoje à noite aqui nesse culto. Eu vou pregar sobre cura divina e a irmã nos trouxe um testemunho acerca das suas lutas no campo da saúde emocional. E na verdade eu entendi perfeitamente que o propósito de Deus é o seguinte para nós hoje à noite: se você estiver enfermo, seja fisicamente, seja emocionalmente, isso não pode ser uma desculpa para você deixar de buscar a Deus. Foi o que ela trouxe para nós. Mas se você estiver doente, ao invés de pôr desculpas, busque a cura divina que Deus pode dar a você. Então, está completo. Não posso buscar a Deus porque estou enfermo. Pode, e ela é um exemplo vivo disso. Você pode buscar a Deus mesmo atravessando momentos de agônica dor na sua alma ou no seu corpo. Suas enfermidades, sejam físicas ou emocionais, não podem ser obstáculo para você deixar de buscar a Deus. Contudo, você não deve também se acomodar na enfermidade, porque Deus pode curar você. Amém? Dito isto, vamos começar lendo a palavra de Deus aqui abra sua Bíblia, Isaías capítulo 61. Esse texto ele é particularmente especial porque ele trata sobre o ministério messiânico de Jesus. Esse texto foi o texto que Jesus usou para introduzir o seu ministério terreno. Quando ele volta à sua terra natal, ou aonde ele passou parte da sua adolescência e infância, ele vai à sinagoga e por providência de Deus Pai, é-lhe dado o livro da lei, o livro do profeta Isaías, aliás. E ele, abrindo o livro, ele encontra a passagem que nós vamos ler agora. Ele fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Verso 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa porção preciosa. Espírito de Deus, cala a voz do meu eu, cala a voz do adversário e não permita reinar o silêncio, mas encalando a voz do meu eu, encalando a voz do adversário, fale conosco, porque precisamos ouvir a tua voz, porque ela é palavra de vida eterna. Fale conosco, precisamos disso. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amados,
Quando nós lemos essa palavra, nós percebemos que aqui existem alguns verbos de ação. Esse texto diz que o Senhor, o Espírito Senhor, estava sobre Jesus, e ele fala, porque ele me ungiu para pregar. Primeiro verbo que ele destaca no versículo 1, pregar. Ainda no versículo 1, para curar. Versículo 1, ainda proclamar. Versículo 1, pôr em liberdade ou libertar. Versículo 2, apregoar. E versículo 2, consolar. Todos esses verbos, eles sintetizam de um modo muito prático o ministério terreno de Jesus. Jesus veio para pregar, curar, proclamar, pôr em liberdade, apregoar e consolar. E nós louvamos a Deus porque essas ações que Jesus é poderoso para fazer, nós somos imensamente carentes dela. Por exemplo, a salvação. Paulo fala assim, como ouvirão se não há quem pregue? Aí Jesus veio com o Espírito Santo sobre ele e falou, o Espírito está sobre mim para eu pregar a salvação, para eu curar, para eu proclamar liberdade, proclamar libertação, pôr em liberdade os algemados e apregoar, chamar a atenção para o ano aceitável do Senhor e para consolar os que choram. Mas antes que eu entre no texto propriamente dito, eu quero destacar com você hoje à noite sobre doença. Eu quero falar um pouco sobre doença, só que a gente fala uma coisa com foco em outra. Falamos sobre doença com foco em cura, amém? Falamos sobre choro com foco em consolação. O que é a doença? A doença é a ausência da saúde, a presença de limitações que restringem o seu bem-estar. Isso é doença. É a ausência da saúde e a presença de limitações que restringem o teu bem-estar. Quer o seu bem-estar físico, quer o seu bem-estar emocional. Por que é importante falar sobre essas questões? Porque, na verdade, as enfermidades, embora elas não devem ser um obstáculo para você buscar a Jesus, na verdade, quando lemos os evangelhos, nós percebemos uma multidão de pessoas que buscavam a Jesus exatamente porque estavam doentes, porque estavam famintos, porque estavam vivenciando momentos de dor, sofrimento, de agonia, para elas vivendo em decorrência de algo que elas sentiam ou em decorrência de alguém amado que estava passando por isso. Nós percebemos, por exemplo, 4 homens levando um paralítico a Jesus. A dor não era deles, a dor era do amigo deles, mas a dor do amigo dele era considerada também a dor para eles. A mulher do fluxo de sangue vai encontrar-se com Jesus por causa da dor. Jairo vai ao encontro de Jesus por causa da filha que está moribunda. Marta e Maria mandam chamar a Cristo porque seu irmão está à beira da morte. Enfim, a dor tem sido, ao longo da trajetória da humanidade, uma ferramenta interessante. A verdade, a dor pode ser um ingresso para a vida eterna. A dor pode ser um ingresso para a vida eterna. Nós encontramos tantas pessoas e que, se nós fôssemos hoje oportunizar vocês aqui, cada um teria um testemunho para contar. Eu me aproximei de Jesus em momento de dor, eu me acheguei ao Mestre em momento de sofrimento, eu cheguei a Cristo quando eu vi que ninguém poderia mais me ajudar, porque a dor pode ser o ingresso que te leva para a vida eterna, para a salvação. Mas existem vários tipos e várias causas de enfermidades, e nós precisamos estar em constante oração, porque mesmo havendo uma diversidade imensurável de causas que levam a gente a adoecer, a mesma pessoa que cura uma dor de dente pode curar um câncer. Amém? A mesma pessoa que cura uma dor de dente pode curar um câncer. A mesma pessoa que cura uma doença simples pode curar uma doença complexa também. E essa pessoa é Jesus.
é Deus. Causas da doença. Nós temos, e eu quero hoje apenas, eu vou pregar só rapidamente hoje. Vou pregar rapidinho. Vou pregar rapidamente, vou pregar às pressas hoje. Mas eu quero destacar, antes de pregar, eu quero destacar duas possíveis causas de doença. E para cada uma delas nós temos algumas considerações a fazer. Você sabe que existe a doença emocional, não sabe? Que há doenças emocionais, psicológicas. Há uma diferença entre doença mental e doença emocional, você sabe disso também, né? A doença mental, ela costuma ter origem na questão neurológica da pessoa. Já a psicológica, ela não pode ser apalpada, retirada da pessoa através de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Ela é uma coisa muito mais profunda, ela é uma coisa que está lá na alma do ser humano. Então, remover uma parte do cérebro não vai tirar. Mas, dentro das doenças emocionais, nós encontramos pelo menos 3 situações diferentes. A primeira situação é a chamada cultura da doença. Cultura da doença. Eu tenho um amigo, daqueles que nós podemos chamar de amigo mais chegado que o irmão, e eu gosto muito dele. E eu gosto muito da mãe dele, uma senhorinha muito, muito, muito amável. E sempre que eu encontrava com ele, ou que eu consigo falar com ele, ainda hoje eu pergunto pela mãe dele: como é que está a sua mãe? E a resposta dele me traz um misto de preocupação e ao mesmo tempo de comédia. É hilário, porque ele fala assim, eu pergunto: como é que está a tua mãe? Ele responde assim: ela está ótima, mas se você perguntar, ela não vai dizer. Ele fala desse jeito: ela está ótima, mas se você perguntar, ela não vai dizer. Cultura da doença. Sabe, antes de eu me tornar pastor, eu orava bastante por uma irmã muito, muito querida minha, uma pessoa muito, muito amável também, que uma vez começou a ler um livro, Medicina de A a Z. E isso foi um grave problema para ela, porque, evangelista Marcos, ela começou, de A a Z. Então ela começou, letra A. Vamos ver as doenças com a letra A. Quando ela lia os sintomas da doença com a letra A, de uma hora para outra ela começava a ter aquela doença na cabeça dela. Cultura da doença. Então, cada vez que ela lia sobre uma doença, ela começava a sentir os sintomas daquela doença. E hoje, no mundo, você percebe que as pessoas, elas andam com um pessimismo doentio tomando conta das suas vidas. Porque você pergunta para uma pessoa que está andando com as próprias pernas, que já comeu 3 refeições no dia, que tem um lugar para dormir, que tem um emprego para trabalhar, que tem uma família, pessoas que estão bem, e você pergunta: como é que você está? Ele fala assim: vamos dizer que está bem para ver se melhora. Hoje é assim. Essa cultura do pessimismo de levar as pessoas a sepultarem numa cova muito profunda a gratidão pelo que tem. É a cultura do pessimismo, que é um dos braços da cultura da doença. Tem gente que está perfeito, se fizer exames vai estar ótimo, 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 se brincar com a saúde melhor do que a do médico, mas vai falar: não estou bem, eu 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 não estou bem, e vai acabar não ficando realmente bem. Eu acho interessante, e a Bíblia, ela nos dá lições valiosíssimas nesse sentido. Quando você encontra uma pessoa, eu queria que você nesse momento pensasse em você como um pai ou uma mãe que acabou de entrar no quarto do seu filho para despertá-lo, para tomar o café da manhã, e você percebe que ele está frio, e você o chacoalha na esperança de acordá-lo e percebe que ele está morto. Como é que você fica numa situação assim? A Bíblia conta a história de uma mulher
que vivenciou esse momento. E ela percebe que o filho está morto. E a Bíblia diz que ela fecha a porta do quarto e ela vai em direção a uma montanha em cima da qual estava o profeta de Deus, o profeta Eliseu. E o texto bíblico diz que ela passa pelo criado do profeta, por Geazi, e ele pergunta: como é que a senhora está? Ela fala: vai tudo bem. Onde é que está o profeta? Está ali, eu vou até ele. Eu acho interessante porque uma pessoa que acabou de perder um filho adolescente, subitamente, a menos que essa mulher seja doida, varrida, de pedra, não está tudo bem. Aliás, não está nada bem. Mas sabe, essa mulher, ela passou a entender o seguinte: as minhas dificuldades, as minhas angústias, eu preciso ser seletivo, as minhas dores, eu preciso ser seletivo e aproveitar um momento específico para eu falar delas e não sair falando às tortas e às direitas. Vejo pessoas que têm a capacidade, e isso é muito ruim, dentro dessa cultura da doença, tem pessoas que não conseguem ver o horizonte da esperança brilhando diante dos seus olhos. Elas só conseguem pensar: mais tarde vai escurecer, quando ainda é dia. Ela não consegue olhar para a luz e desfrutar da luz. Sabe, queridos, não é errado você abrir o coração e falar sobre as suas dores, mas é errado você querer levantar um exército de pessoas para lamberem as suas feridas com você. Então, a cultura da doença é um problema que acaba por, de fato, tirar o sabor da vida de qualquer um. De qualquer um. Em segundo lugar, dentro da doença emocional, nós temos doenças que são, na verdade, reflexos de uma visão errada sobre si mesmo. Muitas doenças emocionais não passam de reflexos de uma visão errada que a pessoa tem sobre ela própria. Ela se vê como uma miserável de marré. Ela se vê como uma coitada. Tenham dó de mim, tenham pena de mim. Olha eu aqui, olha, tenham dó de mim. E na verdade, irmãos, essa visão ela é errada, ela é antibíblica, porque ainda que nós soframos, ainda que nós tenhamos dificuldades na vida, ainda que nós passamos e passaremos por aflições, angústias e dores, a Bíblia diz que em tudo isso nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. A Bíblia fala que nós somos filhos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E o apóstolo Paulo, num ato de ousadia espiritual extrema, em Efésios capítulo 1, ele fala que nós estamos agora assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima do principado, da potestade, do dominador. E o apóstolo Paulo ainda complementou para nós que em breve, ele usa essa figura de tempo, ele fala que em breve Deus esmagará Satanás, colocando debaixo dos nossos pés, para mostrar que para Deus, na verdade, a nossa vida faz um sentido para Deus. A sua vida pode não fazer sentido para você, mas ela faz um grande sentido para Deus. Rick Warren, há mais ou menos 2 décadas atrás, escreveu um livro fabuloso chamado Uma Vida com Propósitos, onde há uma frase fenomenal nesse livro que é muito simples, é aparentemente um clichê, mas é uma frase carregada de um sentido profundíssimo. Ele fala assim, olha a frase: você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. A sua vida não é um acidente. Ah, pastor, quando eu nasci, meu pai queria que eu nascesse mulher, ou meu pai queria que eu nascesse homem, nasci mulher, então eu não fui Não, tira isso da cabeça. Você é amado. Você é amado por Deus. Nos Estados Unidos,
na década de 40, 50, viveu uma mulher que ela tinha um sonho, ela estava grávida e ela queria uma menina. Queria que nascesse uma menina. Só que quando nasceu um menino. Mas ela estava tão obstinada com a ideia de que ela queria uma menina, que ela não mudou o nome que ela tinha em mente. O nome do menino, Vivian. Menino, é um homem, Vivian. E Deus tinha algo muito especial para esse menino. Ainda que a sua mãe não quisesse, porque ela queria uma menina, a ponto de colocar no menino o filho de Vivian, Vivian Thomas. Deus tinha algo muito especial para esse guri. Esse menino, mesmo sem ser formado em medicina, ele assessoriou e ele estava ao lado do Dr. Blaylock, que fez a primeira cirurgia cardíaca da história da humanidade com excelente sucesso. Não foi desejado pela mãe, mas Deus tinha algo melhor para ele. Então, você não está aqui por acaso. Tire da sua mente toda a visão errada sobre você mesmo. Eu não vou dizer que você é um homem super-homem, uma mulher maravilha. Isso é pouco diante daquilo que você é. Você é filho de Deus. Você nasceu para ser eterno. Você vai morar no céu com Deus. Os seus pés, que talvez você não goste, pastor, meu pé é muito grande, parece uma prancha. Esses pezinhos aí, depois que você receber um corpo glorificado, vão pisar em ruas de ouro lá no céu. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Então mude a visão sobre você mesmo. Peça, Senhor, eu quero ver a mim mesmo com os olhos do Senhor. Eu quero ser influenciado, como nós cantamos hoje à noite. Eu quero ser influenciado. Limpa os meus olhos para te avistar melhor. Limpa os meus ouvidos para te ouvir melhor. Sabe, queridos, nós precisamos o tempo todo pedir a Deus que não nos permita ver a nós mesmos com os olhos do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, se liberte de toda a cultura da doença, liberte de toda a visão errada sobre você mesmo. E em último lugar, doenças emocionais podem ser fruto da cultura da doença, pode ser reflexo de uma visão errada sobre você mesmo. Lógico, pode ser hereditário também, pode ser questão hormonal, como a irmã falou ainda há pouco, pode ser sim. Então, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, mas há uma intervenção de uma parte na outra o tempo todo. Há uma intervenção de uma parte na outra o tempo todo. Por exemplo, eu raramente prego, e pregar é algo espiritual. Pregar é uma atividade espiritual. Mas eu raramente prego com fome. Eu raramente prego com fome. Se eu precisar jejuar, eu não jejuo no momento que eu vou pregar. Rosivaldo, eu nunca jejuo na hora que eu vou pregar. Nunca. Por quê? Eu com fome não presto para nada. E olhe que pregar é um exercício espiritual. Eu com fome não presto. Tem dia que eu chego agitado na correria, não dá tempo de comer nada, eu venho pregar. Quando termina o culto, a Fernanda fala assim: nossa, que culto abençoado, que mensagem você pregou hoje. Eu falo: não gostei do que eu preguei hoje, não gostei do modo como eu preguei hoje. Porque na verdade nós somos um só, o ser humano é um só, mas você é corpo, alma e espírito, e uma parte interfere na outra. Então quando eu estou com fome, eu não prego bem, pelo menos para mim, eu não preguei bem. O dia que você vê que eu não preguei bem, pode me perdoar porque eu estava com fome, tá bom? Vou fazer esse trato aqui. Mas também, algumas, não todas, mas algumas doenças emocionais podem ser fruto de uma perturbação maligna. Não todas, presta atenção. Algumas doenças emocionais podem ter conotação de perturbação maligna. E eu acho interessante porque o texto de 2 aos Coríntios capítulo 12, Paulo, para ter certeza de que o seu espinho na carne não tinha
uma perturbação, não era fruto de uma perturbação maligna, ele fala assim: eu orei. A oração, ela é uma preciosidade para você lidar com qualquer situação na sua vida, mesmo aquelas situações que você sabe, não, isso aqui é físico, isso aqui é normal, mas você pode orar mesmo assim. Eu lembro de um dia que eu entrei na igreja gripado, não, foi antes da pandemia, viu? Fica tranquilo. Foi bem antes da pandemia. Isso tem uns 18 anos atrás. Eu entrei na igreja gripado, dobrei o joelho para orar, e quando eu levantei dos joelhos, a gripe tinha desaparecido. Porque Deus cura qualquer coisa, até mesmo a gripe Ele pode curar. Até mesmo a gripe Ele pode curar. Então, se você sentisse que está sendo perturbado, se você sentir que você está vivenciando uma coisa que não é normal, ore. Primeiro de tudo, ore. Antes de qualquer outra coisa, ore. Talvez você vai descobrir que é uma questão emocional que você terá que tratar com medicamentos ou com acompanhamento psicoterapeuta, enfim. Mas antes de qualquer coisa, ore. Por quê? Porque muitas doenças emocionais são perturbações malignas. Não todas, mas muitas são. É por isso que a gente tem que orar. Sempre orar. Sempre, sempre, sempre orar. Eu pastoreei uma mulher que ela tinha um problema grave. Ela me mandava me chamar várias vezes ao longo da semana para eu orar por ela. Chegava na casa dela, a casa estava fechada. Aí o vizinho gritava, a vizinha gritava: está na casa da mãe dela, está na casa da irmã dela. Eu já sabia onde era, ia para orar. E essa mulher, ela sofria com uma perturbação terrível. Ela ficava bem na casa de todo mundo, mas na casa dela, ela não se sentia bem por um motivo. Ela sentia na sala, e não era uma questão arquitetônica, nem ambiental. Na sala dela, ela sentia como se tivesse uma geladeira aberta o tempo inteiro. Por mais quente que tivesse o clima, ela sentia um frio. Tudo fechado, mas naquele compartimento ali na sala, quando ela chegava, ela se arrepiava toda, e ela sentia como se uma geladeira tivesse sido aberta ali. E em decorrência disso, ela não gostava de ficar em casa, e ela não conseguia dormir à noite. Era uma perturbação maligna. Foi liberta pela oração. Era uma perturbação maligna que afligia aquela mulher. Então existem situações que afligem as pessoas e que têm origem no mal. No mal. Tem origem no serviço de Satanás em querer macular a pessoa, sujar a pessoa, ou mesmo levar a pessoa à loucura, ao desespero, ao caos. Ao caos. A diaconisa Sandra tem um testemunho belíssimo de um parente dela que foi acometido de um espírito de loucura, que vendeu a casa por mixaria, porque não conseguia ficar na casa, porque a casa não se via mais, porque uma loucura, uma perturbação que o afligiu, a ponto dele se desfazer de um bem que ele levou a vida inteira para construir. Isso não é normal, isso não é natural, isso não é uma causa simplesmente emocional. Isso era uma causa maligna. Uma causa maligna. E quando você se depara com causas espirituais, não adianta lidar com armas naturais, porque não funciona assim. Interessante, quando você olha para a Bíblia, você descobre que também tem questões físicas, doenças físicas, que podem ter origem diversificada. Uma doença física pode ser genética. Uma doença física pode ser acidental, a pessoa sofreu um acidente e ficou com alguma sequela. Uma doença física pode ser ambiental, um vírus, um protozoário, uma bactéria, alguma coisa que a pessoa adentrou ao organismo da pessoa. Pode ser alimentar, um problema físico. Ou pode ser também espiritual maligno.
E a Bíblia lida com essas situações quando ela nos fala sobre a mulher encurvada, que há 18 anos vivia com a grave situação que tornava a sua coluna envergada, sem que de modo algum ela pudesse se endireitar. E quando Jesus curou a mulher, ele disse que a causa daquela deficiência era espiritual. No outro momento ele encontra um mudo, surdo, e a Bíblia fala que quando ele expulsou o demônio daquele rapaz, o moço falou e ouviu. Então você percebe que há também intervenções malignas, porque o diabo ele veio para fazer esse tipo de opressão, para oprimir as pessoas, para trazer sofrimento sobre as pessoas. Muito sofrimento é normal, é natural, é a condição dessa vida, mas outros não são. E é por isso que você tem que orar sempre, porque se você não conseguir discernir um sofrimento natural para um sofrimento espiritual, você tem que orar. Por que tem que orar? Porque para os dois casos Deus dá jeito. Os dois casos, natural e espiritual, Deus dá jeito. E você tem que estar sempre em constante oração, em permanente oração. E sabe, queridos, nós precisamos orar com grande expectativa na ação de Deus. Isso se chama fé. O que é fé? De um modo bem grosseiro, fé é criar expectativa para a resposta da oração que você está fazendo. Fé é criar expectativa para a resposta da oração que você está fazendo. Se você for fazer uma oração sem fé, você vai perder tempo, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e você precisa aprender a criar expectativa. Eu gosto do salmista quando ele fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso é criar expectativas na resposta da oração que você fez. Sabe, alguns crentes acham que é espiritual eles falarem assim: eu orei, mas eu nem acreditava que ia acontecer. Isso não é espiritual. Pro bem. Isso é uma coisa boa, elogiável, louvável. Isso é uma coisa ruim. Não, eu orei lá, mas eu nem pus fé lá na oração que eu fiz. Isso é um problema grave, porque se você ora sem fé, isso pode ser viciante. Você pode se acostumar a fazer orações só para perder tempo, fazer orações só para jogar a palavra fora. E quando você ora, você precisa criar expectativa na resposta de Deus para a sua oração. Pode ser que não aconteça no seu tempo e do seu modo, mas aí já não é da sua conta, aí já é com Ele, já é com Deus. Aí já é problema de Deus. Mas a nossa parte é orar, criando expectativa na resposta da nossa oração. Isso é fé. Isso agrada a Deus. O autor dos Hebreus fala o seguinte: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você se aproxima dele em oração, crendo que Ele existe, é por isso que está orando a Ele, e sabendo que Ele tem prazer em recompensar aqueles que o buscam. E você, ao orar, está fazendo o quê? Buscando a Deus. Amém? Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Então, sai daqui hoje com a visão renovada acerca do que Deus tem para você. Se você amanhecer o dia com dor no braço, você vai falar assim, se alguém perguntar: como é que você está? Estou bem. Parece que você está com o braço meio mole. É só uma dorzinha, daqui a pouco passa. Não vai falar assim: não, hoje eu não vou para canto nenhum, hoje eu não vou nem me levantar,
porque esse braço está doendo demais. Não dê esse crédito todo para a dor, não. Não, é uma dorzinha, daqui a pouco passa. Eu vou lavar louça, eu vou lavar roupa, eu vou lá no mercado, daqui a pouco ela sai. Não se deixe dominar, não se deixe governar pelo que você está sentindo. Andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. Amém? Andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. Feche seus olhos. Se houver alguém enfermo, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos por você. Vamos orar ao Deus de toda a graça, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que opera maravilhas, o Deus que faz aquilo que nós não podemos, o Deus que sabe a causa das nossas dores, mas é poderoso para intervir nela. Vamos colocar diante do Senhor as enfermidades, as dores, o sofrimento, as angústias, as aflições. Pedro fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse termo parece um termo tão inapropriado. Jogar alguma coisa sobre Deus, joga sobre Ele. Ele fala: lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos Te agradecer, porque Tu és um Deus poderoso e fiel, um Deus que pode ser buscado por cada um de nós, em qualquer situação em que nós estejamos vivendo, um Deus que as nossas dores podem ser um excelente ingresso para nos aproximar do Senhor. E por isso hoje à noite, Pai, nós queremos aqui buscá-lo, invocá-lo, chamá-lo, Senhor, porque nós cremos no Teu nome, nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para pregar, para curar, para pôr em liberdade os algemados, para consolar os que choram, para proclamar libertação aos cativos e para colocar uma coroa de vitória em vez de espírito abatido, para colocar, ó Deus, óleo de alegria em vez de espírito angustiado. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui na presença de Jesus, aquele que foi ungido com o Espírito Santo para pregar e curar, libertar e consolar, para fazer esse ato tão precioso que é trocar o nosso espírito angustiado por vestes de louvor, trocar a nossa tristeza por óleo de alegria, por trazer cura para as nossas enfermidades, por trazer saúde para as nossas doenças, para trazer alívio sobre as nossas dores. E é por isso, Pai, que nós oramos nesse instante, Senhor, e colocamos diante de Ti as nossas dores e causas e dificuldades e anseios e frustrações e amarguras e angústias e aflições, ó Pai. Entregamos tudo ao Senhor, lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, dores e enfermidades. Ó Deus, que o corpo possa sarar, ó Deus, que a mente possa sarar, ó Deus, que as enfermidades possam sumir, ó Deus, que a saúde possa vir, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado pela cura, pela saúde, ó Deus, pela restauração, pela libertação. Ó Deus, nós anulamos toda espécie de enfermidade, seja física, emocional ou espiritual, que tem origem na intervenção das trevas. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, aqui ou em casa, onde houver alguém assistindo este culto, ó Pai, ouvindo essa palavra, Senhor, se estiver oprimida por algum espírito maligno que esteja causando enfermidade física, emocional ou de qualquer outra natureza, nesta hora, Senhor, nós neutralizamos, anulamos e manietamos toda a ação do adversário. Glorificamos o Teu nome, porque o Senhor traz liberdade para os oprimidos, saúde para os enfermos, força para os fracos, porque o Senhor é o Deus de toda a consolação, o Pai de toda misericórdia, aquele Deus que faz milagres, porque grande é o Seu nome no céu e na terra, Senhor. Toda honra, glória e louvor
nós rendemos a Ti nessa noite, e nós Te agradecemos pelas pessoas que foram curadas nessa noite. Nós Te agradecemos pelas pessoas que, em assistindo este culto, ó Pai, em casa, recebeu a cura do Senhor. Nós Te louvamos pela libertação, nós Te louvamos pela consolação, nós Te louvamos porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que trabalha, e nós cremos no trabalhar do Senhor, e por isso Te louvamos e Te agradecemos no precioso e santo nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tome assento. Amém. Só um pouquinho, pode sentar. Amém. Vem cá, irmã. Amém. Fale para os irmãos o que você falou para mim. Irmãos, eu passei o dia quase todo com a cabeça com dores fortes mesmo. Eu passei o dia todo, quase todo deitado, né? Com dor de cabeça. Mas mesmo assim eu falei, eu vou para a casa do Senhor, né? Que lá a gente recebe cura, que Deus é um Deus poderoso, né? E através dessa oração agora, irmãos, a dor da minha cabeça passou. Não estou sentindo mais nada, graças a Deus. Vou para casa curada, né? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Ore com expectativa. Ore com expectativa na resposta da oração que você está fazendo, porque Deus é fiel. Amém? A sua palavra nunca volta vazia. Glória a Deus. Amados, nós queremos dar os avisos da semana. Dizer aos irmãos que próximo domingo nós teremos culto de louvor e adoração ao nome do Deus Todo-Poderoso. Venha para cá, traga mais alguém também, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, a diaconisa Sandra falou aqui no começo, que nós temos que estar cercados de pessoas que possam nos chamar para vir à casa do Senhor. Isso é verdade. Mas não apenas isso é verdade, nós devemos ser as pessoas que vão chamar as outras pessoas para vir à casa do Senhor. Amém? Então seja essa pessoa, chame alguém, convide alguém para vir à casa do Senhor, porque não há melhor lugar para estar do que na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse ricamente sobre cada um de vós, e sobre vós permaneça, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e os fortaleça, em nome de Jesus Cristo.